Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar um passo a passo de como iniciar uma peça em top-down, que é uma técnica fantástica que permite que a gente comece o trabalho do topo, como o próprio nome sugere. Então pegue suas agulhas e vamos embarcar nessa aventura criativa comigo. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço toda vez que eu inicio um projeto em top-down. Primeiro passo de todos é você saber qual que vai ser a medida do pescoço. Logo após, você vai fazer uma amostra do ponto que você vai usar. Nessa peça que eu iniciei, eu tô fazendo a gola com a barra 2x2. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Antes de iniciar essa gola, de colocar os pontos na agulha, eu fiz um cálculo de quantos pontos eu precisaria, através do cálculo de pontos que eu já ensino num vídeo aqui no canal. No final do vídeo eu vou deixar como sugestão para quem é iniciante no tricô. Com base nessa amostra, eu vou saber quantos pontos eu preciso colocar e também se a quantidade de pontos vai ficar ok com o ponto que eu vou trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com a barra 2x2, então eu sei tem que ser uma quantidade de pontos que seja múltipla de 4 para poder ficar a sequência bem direitinho, do começo ao fim. Feito isso, eu vou para a próxima etapa. Antes mesmo de colocar os pontos na agulha e começar o projeto, eu já faço a divisão no meu top-down para ver se o número de pontos ele fecha quando eu for fazer a divisão da peça. Então, para isso, eu vou usar sempre um caderno, uma calculadora e uma caneta. Sempre faço o projeto dessa forma. Baseado na minha amostra de pontos, eu cheguei na quantidade de 60 pontos. E já sei que 60 pontos é múltiplo de 4, então até aqui tá ok. Agora, eu vou fazer a divisão antes de colocar os pontos na agulha. Eu já coloquei os pontos na agulha aqui para adiantar. Mas eu faço toda essa contagem de pontos antes mesmo de colocar os pontos na agulha, de definir os pontos. A única coisa que eu faço é uma amostra de pontos usando a agulha e o fio. Depois eu faço os cálculos para depois colocar os pontos na agulha e dar sequência na minha peça. Sei que os pontos iniciais da minha peça seriam 60 pontos. Agora eu já vou calcular a divisão de pontos para ver se dá ok. Porque a gente não trabalha com número quebrados na divisão e também tem que cuidar outra coisa. Se você quer um ponto fantasia, que seja múltiplo de algum número, tem que fechar isso também. Então, por isso que é essencial fazer todo um projeto antes de iniciar a peça. Esse círculo representa a minha gola e eu tenho 60 pontos. Eu preciso distribuir entre todas as partes da minha peça para ir fazendo aumentos no decorrer do trabalho. Esses 60 pontos... 70% dessa quantidade, ela vai ficar distribuída entre meu corpo, que seria as costas do trabalho e a frente. E os outros 30% vão ficar para os braços. Então, aqui já vou dividir a peça em 4 partes. Seria um braço, as costas, a frente e outro braço. Se 70% vai equivaler ao meu corpo, seria 35% na frente e 35% nas costas. Então, 60, que é o total de pontos, vezes 70%, eu tenho 42 pontos, os 70% equivalem a 42 pontos. Como eu tenho frente e costas, eu preciso dividir por 2. Então, eu vou ficar com 21 pontos e 21 pontos. Os outros 30%, então, é 60% vezes 30, que equivale aos braços, vão ficar 18, só que eu tenho 2 braços, então, são 15% e 15%. Então, os outros 30, eu vou ter 18 pontos e eu vou ficar com 9 e 9.
um braço 9 e outro braço 9. Então, como a minha peça é uma peça que eu não vou precisar trabalhar ponto fantasia, eu vou trabalhar ponto normal, não tem problema em deixar 21 pontos ou um número ímpar, mas você tem que cuidar nessa hora. Se você tiver uma peça que você vai precisar fazer algum ponto fantasia, alguma sequência ou pontos múltiplos, então você vai ter que cuidar isso, vai ter que cuidar se fecha a conta. No meu caso, como o trabalho é simples, eu consigo colocar 21, 21, 9 e 9. Então, o meu projeto ficaria assim: costas 21 pontos, frente 21 pontos, braço 9 pontos e outro braço 9 pontos. Fica 70% para o corpo, ou seja, 35% para as costas e 35% para a parte da frente, 30% entre os braços, 15% num braço e 15% no outro braço. E nota que aqui o número de pontos, 60 pontos, deu bem ok, deu redondinho. Agora, como seria se o número fosse quebrado? Como que eu faço quando o número é quebrado? Vou colocar que eu vou iniciar o trabalho com 62 pontos. Nesse caso da barra 2 por 2 já não daria, né? Eu teria que usar 64 pontos. Mas digamos que eu vou iniciar com 62 pontos fazendo outro tipo de início de trabalho, barra 1 por 1, por exemplo. 62 pontos é o total para minha gola. 62 vezes 70%, que seria a parte do corpo. Deu 43,4. Nesse caso, é um número quebrado. Eu não consigo trabalhar número quebrado no tricô. E 62 pontos vezes 30%, que é a parte das costas, eu fico com 18,6, também número quebrado. Nesse caso, eu vou arredondar para 44 a parte do corpo e vou arredondar para 18 a parte dos braços. Eu sempre arredondo para mais na parte do corpo e para menos na parte das costas, cuidando para dar número par e cuidando para dar número par. A gente não consegue trabalhar com número ímpar. Eu não consigo trabalhar com 19. Então, 44 para a parte da frente dividido por 2 vai dar 22. E na parte do braço vai dar 9 pontos. O total, 62 pontos, que é a minha gola. Assim que eu faço o cálculo dos pontos, da divisão dos pontos para iniciar as minhas peças em top-down. Feito isso, eu vou colocar os pontos na agulha. Já coloquei os meus pontos na agulha e já subi algumas carreiras aqui para fazer essa amostra junto com vocês. Essa parte inicial, que é a gola, você vai tecer sem fazer aumentos até a altura desejada da gola. Se você quer uma gola mais alta, você vai tecer sem aumentos até atingir a quantidade de centímetro ideal para o teu projeto. E a mesma coisa, a medida e a quantidade de pontos. Você vai fazer um cálculo através de uma amostra de pontos para saber quantos pontos você precisa colocar. Geralmente você faz essa amostra de pontos medindo o teu pescoço. Após isso, eu vou tricotar até a altura desejada. No caso aqui é só uma amostra, né? Vou precisar de marcadores. Eu já separo então os marcadores para fazer essa divisão de peça. Geralmente eu separo de 4 marcadores ou mais, dependendo como que vai ser o meu projeto, se eu vou colocar linhas no raglan, mas no mínimo são 4 marcadores para a gente fazer a divisão da peça e um marcador diferente para identificar onde que começa e onde termina a minha carreira. Então, sempre deixo um marcador diferente para identificar o começo e o final da carreira. Uma outra coisa que eu quero comentar é aqui. Após fazer essa divisão, a gente começa a fazer aumentos. E os aumentos, eles vão acontecer sempre nas linhas divisórias. A gente vai dividir em 4 partes o nosso trabalho. E antes de cada marcador e depois de cada marcador, a gente vai fazer aumentos. Agora, a gente vai dividir a peça
e eu vou mostrar bem certinho como eu faço pra vocês. Mas tem projetos que eu não faço simplesmente uma divisão, que nem aqui, coloco que nem nessa e coloco o marcador. Eu deixo marcado o meu raglan, então eu separo alguns pontos. Por exemplo, aqui, ó, eu não vou colocar apenas o marcador, eu vou separar 2 pontos e vou colocar o marcador antes e o marcador depois desses pontos. Ou 3 pontos, eu coloco o marcador antes e um depois, porque esses pontos aqui da linha, eles vão ficar marcados sempre em meia. Me acompanha nos vídeos que o próximo projeto do canal vai ser uma blusa que é feita em top-down e ela tem essas linhas de raglan. Eu deixei 8 linhas, se eu não me engano, na peça. Eu deixei 8 pontos em meia em cada divisão do raglan e ficou muito bonita. Então, após calcular, após eu entender quantos pontos eu vou colocar em cada lado do projeto, eu vou fazer a minha divisão na prática. Então, aqui eu vou marcar simples, do jeito que eu mostrei pra vocês. 21 pontos vão ficar na parte da frente, 21 pontos na parte das costas e 9 em cada braço. Fiz algumas carreiras e agora a gente vai trabalhar a primeira carreira já fazendo a divisão, depois já se inicia com aumentos de acordo com a receita do teu trabalho, tá? Geralmente é uma carreira com aumento, outra carreira seria sem aumentos. No top-down a gente trabalha sempre do lado direito, é um trabalho circular, então a gente não vira o tricô do avesso. Outra coisa, eu falei que eu deixo sempre um marcador diferente para saber quando que termina e inicia uma próxima carreira. Eu poderia já começar aqui fazendo um lado do meu trabalho, mas eu gosto de fazer da seguinte forma. Esse marcador aqui, ele sempre vai estar no lado das costas. As costas eu vou deixar com 21 pontos. Após 21 pontos eu vou marcar o braço. Após os 9 pontos, eu vou marcar a frente, depois vou marcar o outro braço, depois volto para as costas. Eu gosto de iniciar, então, pelas costas e gosto de deixar essa divisão de carreiras, de início e final, sempre no meio ou mais próximo do meio do trabalho. Isso principalmente para quem está iniciando no tricô circular, no tricô top-down, porque não vai causar confusões. Como a gente vai trabalhar logo com aumentos, uma carreira com, uma carreira sem, se você usar o mesmo marcador, mesmo diferente e já iniciar os aumentos, isso pode causar confusão. No começo eu fazia assim e eu me esquecia, eu confundia. Então, eu sempre deixo esse marcador lá no meio das costas, que eu sei que quando eu cheguei aqui, eu tô iniciando uma próxima carreira, aí a minha carreira vai ser com ou sem aumento, facilita muito. Então aqui, como eu uso esse macetezinho, eu teoricamente estou no meio do meu trabalho, no meio das costas. Eu vou contar aqui, a partir do marcador, 10 pontos. Vou fazer aqui em meia, uma amostra, mas você vai fazer já no ponto que está na tua receita. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, que equivale a metade das costas. São 21, mas coloquei 10 aqui, depois eu vou completar com os outros 11. Coloco um marcador. Aqui você tem que ter muita atenção, principalmente quem está iniciando. Eu não posso fazer frente com costas e braço com braço. Então, eu sei que aqui a outra parte do meu trabalho equivale a um braço. Então, tem que colocar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já coloco um próximo marcador. Então, eu já tenho aqui metade das minhas costas e um braço.
Agora, a gente vai contar 21 pontos, que equivale à parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 21. Coloco um outro marcador. Agora, eu vou pro outro braço, que são 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco um marcador. E agora, eu preciso encerrar com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E cheguei no meu marcador, que indica que é começo da próxima carreira. Assim, eu faço a divisão do meu top down. Agora, as próximas carreiras, eu vou fazer aumentos antes e depois do marcador. E como eu comentei antes, digamos que eu vá querer fazer uma linha. Cada marcação do raglan, eu colocaria 2 marcadores e deixaria 2 pontos ou 3 pontos. Um marcador antes e um marcador depois desses pontos que definiriam minhas linhas de raglan. E sempre faria os aumentos antes e depois. Isso vocês vão ver na prática no próximo trabalho. Outra coisa no início do top down muito importante é vocês iniciarem com uma agulha e um cabo de, no máximo, 60 centímetros. Para uma gola que nem essa, que é uma gola mais justa ao corpo, as primeiras carreiras, elas vão ser muito trabalhosas. Por quê? Não vai ter quantidade suficiente de ponto que envolvam toda a agulha. Estou trabalhando com uma agulha com 60 centímetros entre cabo e agulha. E mesmo assim, mesmo já tendo feito alguns centímetros, uns 5 centímetros, tá justo para trabalhar. Para você conseguir com mais facilidade, eu indico iniciar o top down já com o laço mágico, que vai facilitar bastante, a não ser que a tua gola seja uma gola que você não vai fazer tão justa teu corpo, não seja uma gola colada, aí ok, mas se você fizer uma gola mais justa, uma gola para uma blusa mais de inverno, uma blusa mais fechada, já aconselho que você trabalhe fazendo o laço mágico para facilitar. E se você for iniciante no tricô, não sabe fazer o laço mágico, também tem um vídeo no canal e vou deixar como sugestão esses 2 vídeos para você assistir em seguida. Um que é como calcular os pontos para você ter toda a autonomia para começar a tua peça em top down ou qualquer outra peça, e outra que é o laço mágico para você conseguir iniciar as tuas peças no top down, mesmo você tendo uma agulha com cabo maior, você vai conseguir tecer sem dificuldades. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado, principalmente quem está iniciando nessa técnica incrível que é o tricô circular, que é o top down, que não precisa costura, que é uma maravilha. Espero muito que essas dicas sejam bastante valiosas e que você consiga fazer projetos incríveis. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações. E até o próximo vídeo!